Boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que esteja tudo na paz do nosso Senhor Jesus. Abre Lucas 18, versículo 10, eu vou ler do 10 até o 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 18, 10 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez? Eu quero que você realmente ore, tá? Tira um tempo para orar, para falar com Deus. Não fique aguardando a mensagem, mas fale com Deus neste momento. Nós engrandecemos ao Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Obrigado por mais uma vez podermos contar com a Tua palavra, podemos contar com o Espírito Santo falando, Pai, para os Teus filhos, para os Teus servos, para a Tua igreja. Obrigado, Pai, pelas Tuas instruções. Obrigado pela Tua palavra, da qual nós podemos meditar e podemos tirar delas tudo aquilo que nós precisamos para vivermos como verdadeiros cristãos. Nos ajuda, Pai, nos auxilia. Fala aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a sermos confrontados através da Sua palavra. Que possamos reconhecer, Pai, nosso pecado, nosso erro, nossa fragilidade. Ao mesmo tempo que nós reconhecemos que o Senhor é o dono de nossas vidas e que o Senhor deseja transformar para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Obrigado por cada um que está aqui presente hoje, que o Senhor esteja abençoando cada um. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Eu vou ler mais uma vez esse texto, uma outra versão aqui. Qual versão que é? Versão Nanim. Diz assim, ó: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era pastor da igreja batista, o outro, um deputado citado na Lava Jato. O pastor da igreja batista, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse deputado aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o deputado ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nós estamos no meio de uma série de mensagens, né? Intitulada Fariseu por Acidente. A ideia aqui é falarmos um pouco a respeito de ser não um cristão genuíno, mas mais puxado para o religioso, né? Falando de uma maneira mais pejorativa, uma maneira mais ofensiva, o religioso. E esse texto aqui fala um pouco a respeito disso. Nós falamos um pouco sobre ser fariseu. Alguém aqui se acha fariseu? Quem aqui se acha fariseu? Levanta a mão. Não tem ninguém, né? Tá bom. O fariseu, para você que está vindo aqui pela primeira vez, que não tem acompanhado a série de mensagens, ou que está nos visitando hoje, o fariseu, naquela época, na época de Jesus, eles eram um grupo religioso mais conhecido na época. Eles eram conhecidos por serem zelosos com a lei do Velho Testamento, com a lei de Moisés, aqueles que queriam cumprir à risca e ainda mais do que a lei de Moisés, do que a Bíblia do Velho Testamento dizia. Porém, tudo aquilo que eles transpareciam para as pessoas, aquilo que eles demonstravam como pessoas zelosas, como pessoas que buscavam a Deus, na verdade era falso, não era verdade. Eles eram hipócritas. Essa é a palavra que Jesus mais usa em relação ao grupo de fariseus, ao grupo daqueles religiosos. Hoje aqui, nós, estudando a palavra de Deus, você que já tem um tempo de
de igreja, que já estuda a Bíblia, você tem uma visão um pouco favorecida em relação aos fariseus. Você sabe muito bem quem são os fariseus. Mas, se nós estivéssemos naquela época, naquele momento da história, talvez, ou quase certeza, nós iríamos olhar para aqueles homens e nós iríamos admirar a sua conduta. Nós iríamos respeitar muito aquilo que eles faziam, porque aquilo que eles transpareciam através dos seus conhecimentos, através da sua fala, através da maneira que eles agiam com as pessoas, era algo muitas vezes admirável pela população. As pessoas admiravam, mas hoje nós sabemos que era tudo fachada, que era só religiosidade. Esse é um assunto difícil para eu falar, porque é um assunto que realmente me machuca, é um assunto bem pesado para falar. Alguém aqui se acha fariseu? Pergunto de novo. Alguém aqui se acha religioso? O que é ser religioso, na verdade? Nós estamos falando sobre esse assunto, mas o que é ser religioso? O que seria um religioso moderno? Vamos colocar assim. Vamos então para o português claro. Eu coloquei aqui algumas coisas numa lista aqui, e aí vamos para o prático, para o português claro. E eu quero ver se você acha que você se encaixa em alguma delas. Se você se sentir ofendido em relação a uma dessas coisas que está aqui, sinto muito. Não fique assustado, porque eu também me senti ofendido. Mas vamos lá. Eu coloquei um texto bíblico na frente de cada um, mas eu não vou falar todos, porque senão vai ficar muito tempo aqui. Mas vamos lá. O que é ser religioso? O que é ser um fariseu moderno? Um fariseu por acidente? É julgar o seu irmão como se ele fosse pior, ou tentar adivinhar os pecados dos outros. Olhar para a pessoa e falar, aquele lá, não sei não, hein? Você viu o jeito que ele agiu ali? Aquele não me engana. Eu sei que ele está falando aquilo lá na frente da igreja, mas ele não era daquilo lá. Eu sei que a vida dele é diferente. Mateus 9,34, tá? Para você que está anotando. 2, é achar que só você e a sua religião ou a sua igreja é detentora da verdade e que a salvação só se encontra no lugar que você acha que se encontra. 3, é achar que está muito bem só porque segue uma linha de regras. Ou seja, Deus age da maneira que eu falo, não ao contrário. Eu não ajo da maneira que Deus fala, mas Deus age da maneira que eu falo, porque eu sigo uma linha de regras. Mateus 9,11. 4, é tentar sempre corrigir os outros e não a si mesmo. Seja pessoalmente, seja falando para outras pessoas, seja colocando indiretas na internet. Não seja assim, etc. 5, é seguir pessoas e não a Cristo. É ter o foco principal em pessoas e não a Cristo. Pessoas pode ser, por exemplo, pregadores. Eu gosto demais do pastor Cláudio Duarte. Eu gosto muito do Paulo Júnior. Tudo aquilo que o Tim Keller fala é lei. Eu não preciso nem olhar na Bíblia, porque tudo que ele fala está certo. Eu amo o pastor Justin. Eu amo tudo aquilo que o pastor Nanin fala. Pode também ser cantores. A minha religiosidade depende das músicas do Fernandinho, depende das músicas da Gabriela Rocha, depende das músicas do Davi Sasser, depende das músicas do Hillsong. Aquilo que o Hillsong faz se torna doutrina para mim, porque é aquilo que eu sigo como verdade. 6, é vir à igreja buscando a atenção das pessoas e não buscando servir a Deus. Se eu não tiver a atenção das pessoas, alguma coisa está de errado. Lucas 18 é o texto que nós acabamos de ler. 7, é querer mostrar para os outros que é crente, não pelo evangelho, não pela sua conduta, mas sim porque quer demonstrar. Por exemplo, tira foto no culto, manda texto bíblico para as pessoas, põe imagens evangélicas para mostrar que é de Deus. Mateus 5:20. 8, é viver no pode ou não pode. Mas eu posso fazer isso? O crente pode namorar? Eu posso fazer não sei o quê? Essas coisas. 9, é fazer algo muito bem
e deixar outras coisas que deveria fazer bem, mas eu não faço, porque aquilo que eu faço bem já me garante. Essa ficou confusa, né? Mas eu vou dizer assim, é como se eu fosse um belo evangelista. Então eu vou lá e eu consigo evangelizar as pessoas, eu falo de Deus para as pessoas, mas eu não me importo se eu trato a minha mulher mal. Eu não me importo se eu sou um ladrão no meu trabalho. Eu sou um bom evangelista. Então isso que importa. 10. É seguir doutrinas e modismos do momento. Agora é esse estilo de adoração. Agora é dessa maneira que tem que pregar, etc. 11. É tratar tradições como se as tradições fossem a Bíblia Sagrada. É ter as tradições com o mesmo peso da Bíblia Sagrada. Vou dar um exemplo pesado agora. Cantor cristão. Eu amo as músicas do cantor cristão, mas cantor cristão não é obrigatório no culto, não é Bíblia. Reuniões extras são para o nosso fortalecimento, elas são boas, elas são maravilhosas, não são erradas, tá? Não são pecados, mas não é bíblica. Mateus 7, 1 a 3. 12. É tentar manter o controle dos outros, para que as pessoas não pensem por si mesmas, mas creia exatamente naquilo que eu creio. Neófito, em Mateus 23, 15, Jesus fala sobre os fariseus, ele fala, olha, vocês ficam como loucos aí procurando alguém para ser um discípulo de vocês, e aí vocês transformam esse discípulo piores do que vocês. O cara mais chato ainda, mais religioso. 13. É se preocupar com as coisas da igreja, em vez de se preocupar com a igreja. Exemplo, a cor da parede, o estilo da música. Foi bom falar isso hoje, né, que tocou um reggae. Às vezes eu falo assim, como assim vai tocar reggae na igreja? A cor da parede, o estilo da música, a imagem do telão, a roupa do pastor, etc. 14. É falar de Deus só com os crentes. Quando eu saio desse ambiente de crente, eu estou no meu trabalho, eu não falo nada de Deus. Quando eu estou na minha família, eu não falo nada de Deus. Quando eu estou com os meus amigos que não são cristãos, eu não falo nada de Deus. Eu falo do Corinthians, eu falo do futebol, eu falo da novela, eu falo das amigas, eu falo de cabelo, mas eu não falo nada de Deus. 15. É gostar principalmente de se mostrar. Tudo que eu faço para Deus, eu mostro, não com o intuito de divulgar, mas para mostrar que eu sou bom. Eu vou tirar foto, eu falo para alguém, eu coloco no grupo para aparecer. Mateus 23, 5. 16. É se preocupar se está bonito e cheiroso para vir para o culto, mas não puro e santo. 17. É gostar de mandar gente para o inferno. João capítulo 8, o texto que o pastor Dias usou na primeira mensagem. Os fariseus rodearam uma mulher que foi pega em adultério e estavam loucos para matar aquela mulher. Por quê? É uma pecadora, né? Isso aí não tem salvação. 18. É agir como troca com Deus. Tem a parte do dinheiro? Tem. Né? Aquilo que o pastor Anderson falou agora há pouco do dízimo. Tem pessoas que acham que vai dar o dízimo aqui porque eu vou receber um retorno daquilo que eu estou oferecendo. Mas também tem aquele que troca com Deus, não o dízimo, mas ele pensa assim, olha, se eu fizer meus devocionais, se eu fizer as minhas orações, aí meu marido vai ser transformado. Se eu ir na igreja todos os cultos, aí minha esposa vai ser a melhor esposa do mundo agora. Agir com troca com Deus, da mesma maneira, só que aí não envolve dinheiro. 19. É colocar uma máscara e fingir que não peca. Fazendo isso, eu posso apontar para os outros. E aí, você que já é crente muito velho, talvez chegou em alguma assembleia, e aí fala assim, olha, fulano aqui, o irmão aqui foi pego em pecado. Nós vamos agora votar para que o irmão seja excluído do hall de membros. E aí, o irmãozinho que foi pego em pecado. Só que aí, sentado ali no hall de membros, tem um outro irmãozinho que tem o mesmo pecado desse irmão aqui. Só que ele não foi pego. O que ele faz? Ele levanta para excluir o irmãozinho aqui. Ou seja, o problema não é pecar, o problema é saber esconder seu pecado. Esse que é o problema para a pessoa, não é pecar em si, mas é saber esconder o seu pecado. E aí coloca essa máscara e finge que não peca. 20. É gostar só de ensinar e não de ouvir. Por quê?
Porque eu já sou um cristão experiente. Então, quem é você agora que acabou de entrar no hall de membros? Quem é você que está chegando na igreja? Quem é você visitante? Eu tenho 10 anos de igreja, vem me corrigir a maneira com que eu estou ensinando, a maneira com que eu estou doutrinando as pessoas, a maneira com que eu estou transmitindo a palavra de Deus, como eu estou me comportando. É querer só ensinar e não ouvir. 21, é perder a misericórdia. Né? Acabamos de falar sobre isso na escola bíblica. Você vê uma pessoa sofrendo alguma coisa e fala, isso aí é tudo frescura, não quero nem saber. E último, eu acho que é o que resume tudo isso, e é o que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, é cuidar do exterior e não do interior. Cuidar do exterior e não do interior. Poxa, pastor, mas espera aí. Um monte de coisa que foi falado aí são boas. Poxa, eu dou o dízimo na igreja. Poxa, eu quero aconselhar os meus irmãos, eu quero corrigir os meus irmãos. Eu vou nas reuniões extras e aquilo é benefício para mim, é bom para mim. E tudo isso é verdade. Não estou dizendo que está errado tudo isso. Mas você vai perceber o seguinte, que aquele que é religioso, ele tem um foco diferente. O foco dele, o foco principal, o foco final, não é Deus. É como se tivesse uma religião, nós estivéssemos aqui numa religião sem Deus. Não precisa de Deus, porque o foco é me engrandecer. O foco é arrumar a minha vida. O foco é transformar as pessoas. O foco é como as pessoas me enxergam. E tudo isso não precisa de Deus. Por quê? Porque eu me importo mais com aquilo que as pessoas estão vendo. É o meu exterior e não o interior. Nós temos um erro muito grande naquilo que o fariseu dessa história aqui disse. Jesus está contando essa história e ele fala a respeito de um fariseu que vai ao templo, ele começa a orar. E nessa oração do fariseu, ele comete 3 erros graves, que talvez nós também cometemos no nosso dia a dia, que muitas vezes nós estamos agindo como este homem religioso e nem sabemos. Por exemplo, volta comigo aí no versículo 10. Fala assim, olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Como é que era a oração do fariseu? Versículo 11. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Você que talvez tenha outra versão aí, a versão fala assim, orava de si para si. Ou seja, ele não estava falando com Deus. O que ele estava querendo fazer então? Ele estava querendo mostrar para as pessoas que ele estava orando. Ele orava no íntimo, ele dizia assim, olha, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. O primeiro grande erro na oração do fariseu, sabe qual que é? Ele se compara. Você percebeu que ele começa a orar e ele fala assim, Senhor, te agradeço porque eu não sou como esse povo aí, esse povo ralé, esse povo baixo, os adúlteros, os ladrões, esses corruptos da Lava Jato, o pessoal do STF, eu não sou como eles, eu sou diferente, eu sou bom, a minha turma aqui que é boa, nós somos bons, ruim mesmo é o gay, ruim mesmo é o traficante, ruim mesmo é o pessoal que curte aí na balada e fica bêbado aí, eu não, eu sou bom. Ele se compara, e a oração dele é tão orgulhosa, que se você for pontuar, você vai ver 4 eu. Eu te agradeço, eu não sou como os outros homens, eu jejuo, etc. E Deus, uma vez só. Por quê? Porque a ideia dele era se comparar e principalmente mostrar o quanto ele era bom. E sabe de uma coisa? A história não fala que ele estava mentindo. Em nenhum momento fala assim, olha, e o fariseu estava mentindo. Não fala isso. Ele tinha os seus segmentos religiosos. Mas o problema era o quanto ele se achava. O problema era quanto ele queria mostrar para as pessoas que ele era bom. O problema era quanto ele queria demonstrar que ele era superior àquele publicano ou às pessoas da sociedade ao redor. Eu fico com um irmão que uma vez eu ouvi dizendo que muitas vezes nós entramos numa discussão para falar sobre Deus
E quando nós menos percebemos, Deus sai de lado na discussão e nós começamos a discutir, na verdade, quem é o mais inteligente. Nós começamos a discutir, na verdade, quem se preparou melhor para o debate. A ideia não é mais mostrar que Deus é engrandecido, a ideia é mostrar o quanto eu tenho conhecimento, o quanto eu sou inteligente em relação àquilo que eu estou falando. E o que o fariseu queria mostrar? Que ele era melhor. Grandíssimo erro. Segundo erro que ele faz nessa oração, o versículo 12, além dele se comparar com os ladrões corruptos e até com o publicano que estava ali do lado dele, ele fala, olha, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Segundo erro, ele achava que ele fazia o bastante. Ele fala, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei de Moisés, ela ordenava jejuar 1 vez por ano. Depois de um tempo que a lei foi dada ao povo, depois de um tempo, os judeus começaram a jejuar 4 vezes por ano. Isso você pode ver até na Bíblia, 4 vezes por ano. Esse cara aqui, ele jejuava 2 vezes por semana, 104 vezes por ano. Você tem noção disso? E ele se engrandecia por aquilo que ele fazia. Ele não engrandecia a Deus por estar jejuando todo esse tempo, ele engrandecia a si mesmo. Ele cresceu na lei, mas ele não cresceu na graça. Além disso, ele fala assim, olha, eu dou o dízimo de tudo eu quanto ganho. Se você for analisar no original o que ele está dizendo o seguinte, olha, naquela época eles trabalhavam muito com a questão da lavoura, né? Não tinha só o dinheiro, mas tinha a terra, a propriedade. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando eu plantei o meu alface, eu peguei os 10% do meu alface e dei o dízimo. Mas eu não dei o dízimo só do meu alface, eu dei o dízimo da minha terra também. Ah, mas a terra você comprou lá atrás, você deu o dízimo dela. Não, mas eu vou dar o dízimo de novo. Eu vou dar o dízimo do dízimo do dízimo. Por quê? Porque eu sou um cara muito altruísta, eu sou um cara muito bonzinho, eu faço muito pelas pessoas. E esse é meu comportamento, eu me entrego por inteiro, sabe? Ele achava que fazer coisas era o suficiente para agradar a Deus. Pergunto para você, quais são as coisas que você faz, que você acha que é suficiente para agradar a Deus? Porque você estuda a Bíblia com a sua família? Porque você ora de madrugada? Porque você fez ou faz seminário? Porque você aconselhou 7 pessoas essa semana? Porque você faz devocional todo dia? Porque você vai no grupo de homens? Porque você vai no grupo da oração? Porque você vem na escola bíblica? Porque você não falta nos cultos? É se achar mais espiritual por todas as coisas que eu estou fazendo e me esquecendo de quem de fato eu sou. É você chegar para outra pessoa e falar assim, mas aí, quanto você orou hoje? Quantos versículos você leu? Você, eu não sei, mas eu orei, eu faço, eu estudo a Bíblia, eu li, eu sou espiritual. Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2 nós conhecemos muito bem, né? Rogo-os pelas misericórdias que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, etc. Mas no versículo 3 tem essa lição aí, ó. Ele fala assim, olha, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Não tenha um conceito superior a respeito de quem você é, mas tenha um conceito equilibrado de quem você é. Saúde. Tem um terceiro erro, que na verdade não está no texto. Era para estar no texto, mas não está. Ô pastor, está falando que o texto está errado? Não, estou falando que o texto está certo. Sabe o que não tem no texto, que tinha que estar no texto? Confissão de pecados. Terceiro erro do fariseu, ele não confessa pecados. Ele fala sobre pecados, ele fala sobre pecadores, ele fala sobre problemas, ele fala sobre o erro dos outros, mas de si mesmo ele não fala em nenhum momento. Ele só aponta o dedo para os outros, ele só mostra para as pessoas o quanto elas têm coisas para confessar, para arrumar, mas ele mesmo não fala nada a respeito dos seus pecados. Meu irmão,
Quanto tempo você não confessa seus pecados a Deus? Quanto tempo você não passa e fala assim, Senhor, agora eu vou me derramar e mostrar de fato quem eu sou? Eu faço sim, pastor, eu chego assim, antes de eu orar, a primeira coisa que eu falo na minha oração, eu falo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Não. Seja mais específico em relação a isso. Você já foi na casa de alguém? Quando você vai lá, visita pessoas, está saindo, a pessoa fala assim, desculpa qualquer coisa aí. Já aconteceu isso com você? Desculpa qualquer coisa aí. Mas desculpa do quê? Você pisou no meu pé? Você jogou leite na minha roupa? O que aconteceu? Não, desculpa qualquer coisa aí. Se você lembrar de alguma coisa, às vezes nós tratamos Deus da mesma maneira. Senhor, desculpa qualquer coisa aí. Não. Seja específico. Fala aquilo que você errou. Quais são os seus pecados? Por muitas vezes nós oramos pelas pessoas, nós oramos pelos outros, nós oramos pela nossa igreja, nós pedimos coisas para Deus, mas não confessamos nossos pecados. Não nos colocamos de maneira humilde diante de Deus. E nós não entendemos que nós somos sempre dependentes do Senhor. João 15, 5, Jesus fala assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nada. Eu não posso me achar, eu não posso me colocar acima, eu tenho que me humilhar diante de Deus, porque eu preciso dele. Eu tenho que prestar atenção naquilo que Deus transmite para mim. Pregação, meu irmão, minha irmã, não é análise. Pregação não é para você ver se você vai gostar ou não. Não é para depois chegar e falar assim, pastor, bela mensagem, viu? Muito obrigado. Olha, foi lindo, maravilhoso. Não. Pregação é para reflexão. É para você analisar, poxa, será que isso tem a ver com a minha vida? O que será que eu tenho que mudar em relação a tudo isso que eu estou ouvindo? Não é para aplaudir, é para refletir. Nós precisamos ter essa postura diante de Deus, de humilhação, de reflexão, de análise. Pastor, eu tenho vergonha de quando faz o apelo de ir lá na frente, o que as pessoas vão pensar de mim? O que é mais importante, o que as pessoas pensam de você ou o que Deus pensa de você? O que é mais importante, o seu compromisso com Deus em relação aos seus pecados ou se as pessoas vão pensar, ixi, aquele lá está pecando, hein? É muito mais importante aquilo que nós fazemos diante de Deus. Então não cometa esses 3 erros que este fariseu cometeu. Ele não confessou os seus pecados, ele se comparou e ele achava que o que ele fazia era o bastante. Mas aí, em contraponto àquilo que o fariseu estava fazendo, tem o publicano. Tem o publicano na história. E quem que é o publicano? Nós falamos muito sobre o fariseu, mas quem que é o publicano então? O publicano, ele era um judeu, ele era um funcionário público, só que ele não trabalhava para Israel, para o povo dos judeus, ele trabalhava para Roma. Roma naquela época dominava Israel, então como é que funcionava o trabalho do publicano? Roma chegava para o publicano e falava assim, publicano, você vai ter que cobrar impostos do seu povo, do judeu. Então, publicano, hoje o imposto vai ser de R$100, vamos supor, R$100. O que você cobrar a mais vai ser o seu salário. Então, o que o publicano fazia? Ele, em vez de chegar lá e cobrar R$100 de imposto, ele cobrava 140. E aí aqueles R$40 ficavam como o salário dele. O que acontecia muito naquela época? Os publicanos cobravam valores exorbitantes, valores muito altos. Então acontecia que os publicanos eram pessoas de muito dinheiro, ao mesmo tempo que eles eram muito mal vistos pela sociedade, pelos judeus, eles eram excluídos, eles eram a escória da sociedade, eram as piores pessoas, porque se roubar já é feio, né, querida? Roubar é feio. Imagina roubar da sua própria família, roubar do seu próprio povo. Então eles eram desprezíveis. Esse cara que chega para orar. E olha como é que é a oração dele, a diferença da oração do fariseu.
Versículo 13 fala: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, né, de vergonha. Mas batendo no peito, não batendo de orgulho, mas batendo de dor, sentimento, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E o versículo 14 fala: olha, este homem, e não o outro, foi justificado diante de Deus, foi para casa justificado diante de Deus. Você percebe uma grande diferença aqui? Primeira diferença, na oração do publicano, só tem ele, não tem comparação, não tem a outra pessoa. Ah, mas eu sou melhor que fulano. Ah, eu estou na igreja indo, mas eu sou melhor que aquele lá. Eu não estou no topo, mas eu estou até aqui melhorzinho do que os traficantes da rua aí, o pessoal aí sem vergonha. Não, ele não tem outro. Ele não se compara, só tem ele mesmo. E além de não ter outro, ele não se vangloria. Ele não mostra tudo aquilo que ele faz. Ele se humilha. Ele se coloca nos pés do Senhor. Salmo 34:18 fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O negócio é avaliar a si mesmo. Essa é a ideia que Jesus quis passar. Uma análise própria de quem você é. Quais são as suas atitudes? Como é que eu me porto diante dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros? Ah, pastor, mas também você acabou de falar aí, publicano, tranqueira, sem vergonha, o cara era corrupto, o cara roubava as pessoas, aí também, até eu. Mas é o seguinte, meu irmão, tem pecados que são visíveis, tem pecados que nós podemos ver. O pecado do álcool, você consegue ver os efeitos na pessoa. O cigarro, você consegue sentir o cheiro. Mas tem coisas que nós não conseguimos ver. Sabe aquele momento que você sorri para uma pessoa e você está cheio de ódio no coração sobre ela? Sabe aquele momento que você joga a culpa nos outros dos seus próprios erros? Sozinho, você está sozinho em casa e você, poxa, mas também eu estou fazendo isso também, olha o que meu marido fez, olha o que minha esposa faz também, aí também não quero nem saber. Sabe quando você age com falsidade com seus irmãos, com suas irmãs, fingindo estar com piedade, com dó, quando na verdade está, isso aí está falando um monte de mentira para mim na minha cara. Esses pecados também precisam ser confessados. Esses pecados precisam ser colocados diante de Jesus. Versículo 14, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Percebe uma coisa? Não é se você foi humilhado por outras pessoas, você vai ser exaltado. Não. É quem se humilha será exaltado. A ideia é uma análise própria. Segue meu raciocínio agora. Pensa comigo um pouquinho. Vou tentar ser simples aquilo que eu vou falar. A real comparação que Jesus faz aqui não é sobre um fariseu qualquer e sobre um publicano qualquer. A ideia não é essa. A ideia de Jesus aqui é comparar aquele que acha que ser de Deus é fazer coisas e aquele que reconhece que ser de Deus é ser alguém diferente. Consegue entender isso? Não é apenas fazer coisas, não é questão física, não é questão externa, não é apresentar um currículo diante de Deus. Olha só como eu estou seguindo todas as regras, Senhor. É uma questão de humanidade, é uma questão ontológica, é uma questão mais profunda, uma questão de ser alguém diferente. É isso que Deus quer mudar em nós. Quem se preocupa só com o externo é o religioso. Mas Deus, Ele se preocupa com o seu caráter, com a sua hombridade, com a maneira como você se porta, não apenas para as pessoas verem, mas para as pessoas veem, mas como você é honesto de fato. O Espírito Santo quer transformar a sua vida. É como se Deus colocasse na sua mão assim, e falasse assim, ó, você consegue seguir os 10 mandamentos? Vai dar uma prancheta para você assim, com um quadradinho na frente, e fala assim, vamos lá, vamos analisar aqui se você consegue seguir os 10 mandamentos.
Aí você olha, analisa bem friamente, fala assim, peraí, poxa, vamos ver. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui talvez eu consiga, né? Vamos tentar aí, faz um tiquinho lá. Não adulterarás. Tá bom, eu consigo. Não furtarás. Não é da minha índole roubar, então vai. E talvez você olhe assim os 10 mandamentos, talvez pareça uma coisa tão simples de seguir, e fala, poxa vida, eu consigo seguir isso aqui, hein? Eu não sei se alguém viu, alguns anos atrás, teve um jornalista, que ele fez um baita alarde em relação a isso. Ele falou que ele ficou, se não me engano, 1 mês, seguindo todas as leis do Velho Testamento. Faz uns anos já isso aconteceu, aí ele fez uma grande reportagem, ele queria mostrar como ele conseguiu fazer tudo aquilo acontecer, e foi difícil para ele seguir todas as leis do Velho Testamento, mas ele conseguiu fazer, e na verdade ele não seguiu nada. Ele achou que era só seguir ali as regrinhas do papel ali, e estava cumprindo as leis, mas não estava cumprindo nada. Porque aí vem Jesus no Novo Testamento e fala assim, pessoal, vocês leram a lei de Moisés aqui, mas vocês estão interpretando errado, estão fazendo tudo errado aquilo que ele falou. Porque é o seguinte, aqui está falando aqui, para você não matar, mas quando você tem ódio de uma pessoa, você já matou ela no seu coração. Está falando aqui para você não cometer adultério, mas quando você, irmãozinho, olha para aquela irmã e já imagina ela pelada, já cometeu adultério, já cometeu, já foi. E aí você olha para todas aquelas coisas, e olha para aquilo que o fariseu estava fazendo. Jesus fala, olha, não se trata apenas daquilo que é o ato final, não é apenas aquilo que você faz no final, mas sim aquilo que você é, quem você é e qual é o seu caráter e como você age com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. É isso que precisa ser mudado, é sobre isso que a lei de Moisés estava falando. Esse fariseu aí, está falando aí, está orando alto, ele está dando um show. E esse show que ele está dando aí é para as pessoas, porque ele está totalmente longe de Deus. O que ele quer, na verdade, é demonstrar para as pessoas que ele é de Deus, mas na verdade ele não é. O que ele precisa é ser mudado, é ser transformado, é questão de caráter, é questão de ser. Eu vou falar a verdade para vocês, contar um breve testemunho meu. Eu sou um religioso, agora de maneira boa da palavra. Eu sou um religioso, sou até um profissional da fé, vamos dizer assim. Recebo oferta da igreja. Eu vou para a casa das pessoas para falar de Deus. Eu encontro pessoas na rua para falar de Deus. As pessoas me buscam para falar de Deus. Eu venho ao templo todas as vezes que é possível. Eu sou um religioso. Eu estou há um bom tempo na igreja já. Talvez não tanto quanto alguns irmãos aqui, mas já tenho um bom tempo conhecendo sobre a fé cristã e sobre a igreja. Mas tem muita coisa que eu analiso hoje, aquilo que a gente já passou, que estava totalmente fora. Eu lembro que nós ficávamos muitas vezes, né, lá na outra igreja, lá em Araçatuba, nós ficávamos muitas vezes discutindo um bom tempo em relação às coisas, se pode ou não pode. Pode ouvir, o crente pode ouvir música do mundo? Nós ficávamos um bom tempo discutindo, pode ouvir música do mundo ou não pode ouvir música do mundo? Pode bateria na igreja? Ixi, eu passei por essa época aí, foi difícil, hein? Pode bateria na igreja? Não pode bateria na igreja. Por que não pode bateria na igreja? O argumento era, porque se colocar bateria na igreja, os irmãos vão começar a dançar, e aí vai virar uma bagunça na igreja, vai todo mundo pecar. Esse era o argumento forte da época. Não pode bateria na igreja. E aí você analisa a história, você volta um pouquinho na história, a discussão não era se podia ter bateria na igreja. A discussão era se poderia ter guitarra na igreja. Aí você volta um pouquinho na história, você vê que a discussão não era se podia ter guitarra na igreja, a discussão era se podia ter violão na igreja. E sempre teve esse tipo de discussão, e as pessoas discutindo, e eu percebi que a gente discutia muito essas coisas, e a gente não se importava com quem nós éramos de verdade. O negócio era criar as regras. Bateria pode? Não pode, então vamos seguir essa regra. Pode ouvir música do mundo? Não pode. Então joga fora, queima o seu CD do Charlie Brown Jr. Queimava o CD do Charlie Brown Jr. E eu segui esse conjunto de regras, mas aquilo que eu quero ser, estava louco para ouvir o Charlie Brown. E às vezes, quando os irmãozinhos não estavam vendo, eu colocava no fone em casa.
Ouvia Charlie Brown Jr., mas não falava para ninguém que eu ouvia. Por quê? Porque os irmãozinhos iam falar que eu estava pecando. Mas eu fazia isso. A gente fazia muito culto emocionante. A ideia era fazer um culto maravilhoso, a gente fazia culto em volta da fogueira. Quem que já participou de culto da fogueira? Fazia culto da fogueira. E aí a ideia, de fato ali, era fazer chorar. E dava certo, hein? Fazia o pessoal chorar, todo mundo se emocionava. Aí acabou o choro, cada um falava do Corinthians depois, do Brasileirão, acabou. E a gente se elogiava muito. Parabéns, viu? Seu trabalho foi maravilhoso. Olha só como está fazendo, que lindo. Olha só, tudo lindo a igreja. A gente se elogiava muito, nós nos aplaudíamos a nós mesmos. E aí, esse cristianismo estava totalmente equivocado. Porque a ideia do culto não era trazer a mensagem para as pessoas ser transformadas. A ideia do culto era emocione-se. Tenha essa experiência com Deus. A ideia não era eu me transformar, mas a ideia era esperar que outras pessoas pudessem me aplaudir. E a gente viveu muito tempo nessa coisa. Aí eu descobri um negócio muito bom para o cristianismo, chamado espelho. Conhece? Espelho é terrível, cara. Porque aí você conhece suas falhas, seus erros. Eu comecei a perceber que muitas vezes eu tinha mais cara de joio do que cara de trigo. Eu percebi que muitas vezes eu parecia mais cristão do que realmente era um cristão. Eu percebi que muitas vezes eu estava indo para a igreja, mas era mais para as pessoas verem do que de fato para louvar e engrandecer o nome de Deus. Muitas coisas erradas que eu fiz, muitos pecados, uma lista grande. Mas quando eu pegava essa lista aí, os 10 mandamentos, e aí eu começava a olhar e falar, Senhor, agora complicou, hein? Porque agora o espelho está me mostrando quem eu sou. Não terás outros deuses diante de mim, mas tem tantos deuses, ídolos no meu coração que não tirei ainda. Não furtarás. Às vezes eu roubo, hein? Eu roubo uma Sky, às vezes eu roubo alguma coisa assim. Não cobiçarás, isso aí que eu nem vou falar, já tirava. Porque a gente tem muitas coisas para corrigir. E aí bateu um desespero de perceber tudo isso. Mas esse espelho também cresceu. E aí eu comecei a conseguir enxergar outras coisas. Porque aí uma das pessoas, um dos meus grandes heróis, ele casou e rapidamente se divorciou. E eu falei, como assim? Um grande homem de Deus, o que aconteceu? E aí, alguns anos depois, isso já bem anos depois, um dos grandes líderes dos jovens lá da igreja, ele estava saindo com uma mulher casada e ele namorava a filha do pastor da igreja. E aí foi descoberto tudo isso e aí a gente fica desesperado com essas coisas. E realmente as pessoas erram. Mas eu percebi que muitas vezes as pessoas erravam e a ideia não era se arrepender, não era se humilhar diante de Deus. A ideia era se justificar. É mostrar, não, peraí, vamos conversar direito aqui. Isso aqui que eu fiz tem uma justificativa. E aí foram caindo os meus heróis. Eu percebi uma coisa muito chata de perceber. Isso vai um alerta para vocês que entraram aqui hoje, meus irmãos. Que talvez nem todo mundo que esteja no hall de membros é de Jesus. Que se eu fosse você, quando você levantar aí, você pega seu celular e põe no bolso. Porque nem todo mundo que vem na igreja tem uma boa índole. Muitas pessoas têm cara de bonzinho, têm cara de legal, têm cara de crente, mas não tem nada de crente. E aí o que participa do ministério, por muitas vezes ele quer agradar a Deus, mas por muitas vezes ele quer agradar pessoas. Ele quer fazer a música para ver se as pessoas gostam ou não. Ele quer transmitir a mensagem de uma maneira que as pessoas vão analisar se gostou da oratória ou não. Ele quer cuidar das crianças para ver, não transmitir as palavras de Deus, mas para ver se os pais vão ficar felizes com aquilo que as crianças aprenderam de musiquinha e de versículo.
Engraçado, sabe o que é engraçado? Se Jesus não falasse nada sobre os fariseus, talvez nós estaríamos até hoje olhando para religiosos e aplaudindo. E aí eu me pergunto, será que nós até hoje, talvez, não estamos às vezes defendendo religiosos e apontando o dedo para pecadores? Ah, pastor, então é o seguinte, será que não é para eu fazer mais nada então? Então se o negócio é ser, não é fazer, então eu não preciso fazer mais nada? Nada a ver, não é isso que eu estou falando. Inclusive, se você for analisar e ler a Bíblia, os apóstolos fizeram muitas coisas, eles até morreram fazendo, mas a diferença era o foco. Enquanto o fariseu fazia tudo aquilo para se engrandecer, os discípulos faziam tudo aquilo para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E esse deve ser o nosso foco. Isso aqui, meus irmãos, não é brincadeira. Não é brincadeira, não é um clube, não é um lugar legal, não é um lugar para a gente se sentir bem. É um lugar em que nós vamos chegar semana após semana para sermos confrontados com a palavra de Deus. E falar, o que eu preciso mudar? Qual que é a mudança agora da minha vida? E agir em relação a isso. E deixar de ser apenas um religioso. Não é para as pessoas verem, não é só para aparecer. Eu não lembro quem estava falando comigo. Se você lembrar aí, se foi você que falou comigo, levanta seu braço aí. Quem estava falando comigo, que viu uma coisa aí dos médicos Sem Fronteiras, ou algo parecido, que estavam tirando foto com as crianças, estavam sorrindo, aí acabou de tirar foto, começou a brigar com outra pessoa e xingar outra pessoa. Foi alguém aqui? Falou isso para mim? Tá bom, foi algum irmão que falou aqui para mim isso aí. Mas isso acontece porque queria só aparecer. No Brasil colonial, lá atrás, teve uma crescente demanda de estátuas de santos vindos de Portugal para o Brasil. E cada vez mais, o pessoal começou a olhar lá em Portugal e falar assim, poxa vida, a fé dos brasileiros tem aumentado de uma maneira absurda. Foi crescendo cada vez mais e a fé estava aumentando, mas na verdade, o que estava aumentando ali não era a fé. O que estava aumentando era a maldade. Porque se você conhece um pouquinho de história, esses santos ficaram conhecidos como os santos do pau oco. Porque os padres pegavam essas estátuas, enchiam de ouro, de pedras preciosas, escondidas da coroa portuguesa, traziam para o Brasil e para enriquecimento próprio. Afinal, quem que ia desconfiar do padre? Afinal, quem vai desconfiar de mim? Afinal, quem vai desconfiar de você? Eu sou crente. Eu vi um relato, continuando no catolicismo, de uma ex-freira. Ela disse assim, olha, depois de 20 anos convivendo com santos, com santas, hoje eu entendo porque Jesus preferia a companhia de pecadores. É pesado? É pesado. Mas nós não podemos entrar nessa. A sociedade aí fora, ela diz assim, olha, nós somos gente de bem, nós somos pessoas de bem. Eu estava conversando com algumas pessoas as semanas atrás que passou, e quando soltou o Lula, o pessoal, nossa, que absurdo, como é que fizeram isso? Eu não consigo entender esse país corrupto, as coisas não vão mudar mesmo. Porque quem está lá no poder faz tudo errado, e aí a desonestidade, nós estamos indignados com essa desonestidade aí do nosso país. E aí eu estava falando com a Alessandra, eu fiz errado, mas eu comecei a analisar cada um. Um deles tem um atestado falso lá, para não trabalhar. O outro, ele burla a lei para ele conseguir ganhar mais dinheiro. O outro recebe o Bolsa Família, só que ele não precisa receber o Bolsa Família. O outro tinha um emprego ilegal. O outro tinha TV a cabo, gato na sua casa. E todos esses homens puros, maravilhosos, jejum 4 vezes por semana, esses homens corruptos aí, como é que pode soltar o Lula? É a sociedade. Se acha gente de bem,
mas não enxerga os seus próprios erros. Fala que é errado, que é ruim ser alcoólatra, mas vende bebida doidado aí, final de ano aí, vamos deixar a molecada doida. Fala que é errado roubar, mas continua roubando nas coisas pequenas. Essa semana que passou, eu estava assistindo com a Alessandra, na televisão, um cara contando uma história, e ele falando como se fosse uma coisa legal, engraçada. Ele contando que ele saiu um dia para dar uma volta, e ele estava sem dinheiro nenhum, ele não tinha dinheiro. E aí ele ia num show. Ele chegou lá no show e ele foi confundido com um artista. E aí ele chegou para o segurança e falou assim, eu vou entrar aí que eu sou artista. Aí ele mentiu para o segurança, entrou sem dinheiro nenhum. Aí ele fala, eu bebi do bom e do melhor, comi tudo, tomei tudo que eu queria. E aí descobriram que eu não era o artista. Aí eu fugi porque eu ainda queria assistir o show. E as pessoas, hahaha, que engraçado isso aí, muito legal. Eu burlei, eu menti para o segurança, eu roubei, eu comi coisa que não era, que não foi me dada, e eu fugi. Mas isso é muito legal, essa história é muito legal de contar. Meus irmãos, na igreja não. Na igreja não. Que a igreja seja diferente. Que a igreja tenha caráter. Que a igreja mude por dentro. Que a igreja mude quem é. Que a igreja mostre para o mundo que é possível sim viver uma vida de exemplo, de cuidado, de busca pela lei do Senhor. Nós estamos aqui vivendo, não é um teatro, não é aqui para aparecer para as pessoas, mas nós estamos sendo transformados por Deus. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que você não vai errar. Não estou dizendo que você não vai cometer nenhum tipo de pecado mais. Mas eu estou dizendo que você vai lutar. Você pensa que eu não estou lutando com meus pecados? Cada dia, e é difícil essa luta, e vencer os pecados, e tem dia que cai, tem dia que levanta e vai, mas a ideia é olhar para si mesmo e falar assim, eu quero ser transformado pelo Espírito Santo, e deixar o Espírito Santo de fato transformar a sua vida, para que outras pessoas vejam? Não, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Vamos orar? Nós te engrandecemos, Pai, nós te louvamos. E nós te louvamos porque nós queremos louvar a Ti. Não apenas com nossas palavras, não apenas no exterior, não apenas na maneira como nós nos portamos diante das pessoas, mas porque nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos vencer o pecado, nós queremos tirar o pecado da nossa vida, nós queremos que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos transforme por dentro, nos modifique. Nós não queremos, Pai, nos exaltar, nós não queremos mostrar para as pessoas o quanto nós somos religiosos, o quanto nós participamos disso ou daquilo, o quanto nós lemos, o quanto nós oramos. Mas nós queremos, Pai, que a cada vez que nós participamos disso ou daquilo, a cada vez que nós oramos, a cada vez que nós buscamos a Tua face, que nós fazemos nosso devocional, o Senhor fala conosco, Pai, nós mantemos esse relacionamento contigo. E nós confessamos nossos pecados, nossas falhas, porque nós queremos glorificar a Ti, engrandecer o Teu nome. Abençoe cada pessoa que está aqui presente, Pai. Ajude-nos, Pai, a lembrar dessa palavra, para que na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, estejamos prontos a transmitir o Teu Evangelho, a fazer coisas para o Senhor, mas não simplesmente por fazer, mas porque nós somos, de fato, do Senhor. Abençoe, Pai, cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Minha ideia é que você seja transparente diante de Deus, mostre quem de fato você é, para que Ele possa transformar o seu coração. E o que vamos cantar nessa noite, agora, nesse momento, é que Jesus, o Filho de Deus, Ele é capaz de tirar a nossa mentalidade de fariseu, essa mentalidade de religioso, e nos transformar realmente em mais um Filho de Deus, assim como Ele. Ele é o nosso exemplo. Nós não somos o nosso exemplo. É Jesus o nosso exemplo. Amém?
Amém? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
nos libertará. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Ele definiu que ele é o único caminho. Que nós possamos entender isso, que sem Jesus Cristo nós não somos nada e jamais poderemos ser. Ele é o único que deve ser exaltado e engrandecido. E aquela cruz nos libertou. Amém? Vamos orar. Tira um momento você, meu Senhor. Antes de eu começar a orar, eu quero te dar a liberdade de você orar sozinho. Fala com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado por ter ido até aquela cruz. Obrigado por ter derramado cada gota de sangue em nosso lugar, Pai. Nós não merecíamos e não merecemos isso e jamais vamos merecer isso. Tal sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado porque podemos ser chamados de filhos de Deus, assim como o Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo com pregações como essa. Tira de nós um coração rebelde, um coração que não quer aceitar, Pai. Não quer aceitar os Teus ensinamentos. E assim como fomos libertos com o Senhor também naquela cruz, possamos continuar tendo uma vida de liberdade, uma vida de adoração cristã verdadeira. Não adianta termos a cara de cristão, de crente, como dizem aí fora, se não o somos. De nada adianta levantarmos as nossas mãos na igreja e louvarmos a Ti, se não levantamos as nossas mãos e louvamos a Ti aí fora. Nos ajuda, Pai, a termos uma vida de santidade, de busca do Teu Espírito, todos os dias de nossas vidas. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é. E não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Em Teu nome oramos, Senhor Jesus. Nos leve em segurança para os nossos lares e continua falando conosco. Em nome de Jesus.